Surto de diarreia aguda. Nós estamos vivendo agora, em agosto de 2024, um surto ou seja, um aumento de casos de diarreia aguda, tanto em adultos quanto em crianças. E tudo o que você precisa saber sobre essa entidade clínica eu falo aqui nesse vídeo. Sou Ronaldo Moura, sou pediatra, vem comigo. A diarreia aguda ela pode acontecer quando acontece um aumento na frequência de evacuações ou mudança na consistência das fezes. Então, se as fezes eram mais endurecidas ou tinha um padrão de evacuação menos frequente, passa a ser mais frequente, ou as fezes passam a ter consistência diferente. Além disso, o volume de fezes pode aumentar também. Então, existem esses três critérios. Não precisa ter necessariamente os três, mas tem que ter um deles. E para ser uma diarreia aguda, ela tem que ter uma duração de, no máximo, 6 semanas. Então, para você entender, a diarreia aguda é aquela que tem menos de mais aproximadamente um mês e que é determinada por um aumento na frequência de evacuações e que pode ou não estar associada a febre, dor no corpo, indisposição, baixo apetite. Muitas vezes a gastroenterite ela se manifesta não só com diarreia, e também pode apresentar vômitos e está relacionado a um maior risco de desidratação. Nesse momento aqui, na nossa região do estado de Goiás, em agosto de 2024, a gente está vivendo um aumento desse número desses casos, muito relacionado às cidades em que geralmente os goianos vão passar esse período das férias de julho, que seria Aruanã, o Araguaia, e foi feita análise da água desses locais e foi detectado uma bactéria, Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria que a gente tem no nosso trato digestivo, tem no trato urinário muitas vezes, mas não necessariamente ela causa infecções bacterianas. Ela pode apresentar um crescimento desproporcional ou um crescimento que não é previsto, e aí a defesa do corpo não consegue combater esse crescimento e aí sim gerar uma infecção. Por que eu estou falando da bactéria? Porque é o que mais preocupa as pessoas, porque infecções bacterianas elas têm que ser tratadas com antibiótico. E no caso de uma diarreia aguda que tenha infecção bacteriana, a gente vai ter sinais clínicos muito evidentes, porque a causa principal de diarreia aguda é a infecção causada por vírus, e o vírus mais temido, tanto para crianças quanto para adultos, é o rotavírus. A gente sabe que a criança vacina aos 2 aos 4 meses no SUS da vacina de rotavírus, que protege contra um tipo mais grave de rotavírus, mas no particular ela pode vacinar com 2, 4 e 6 meses a pentavalente, que protege contra 5 tipos de rotavírus. Mas existem outros. Existem também outros vírus que são muito parecidos com o rotavírus, que dão infecções intestinais. Mas essa é a principal causa e eles não ficam protegidos a vida toda, a imunidade não é permanente e eterna. Então, durante a infância, principalmente nos primeiros anos de vida, a criança pode ter muitas gastroenterites e algumas delas podem ser por rotavírus. Nós adultos, nós não fomos vacinados, essa vacina é uma vacina nova, as pessoas que têm ali 30, 35 anos ou mais não foram vacinadas. Porém, mesmo se tivesse sido na infância, não tem cobertura perene, não é uma imunidade permanente. Então a gente pode ter essa infecção. E qual é o tratamento de uma diarreia aguda ou de uma gastroenterite aguda? Hidratação. Então sempre que eu estiver em um quadro de diarreia aguda ou de vômitos, eu vou tentar cessar o vômito, com antiemético, a ondansetrona, a bromoprida, o Dramin. Lembrando que para crianças não é seguro fazer o Dramin ou a bromoprida, a não ser que haja uma recomendação específica. A gente não tem a ondansetrona na forma de suspensão, então muitas vezes a gente usa mesmo comprimido macerado ou comprimido o filme orodispersível, mas nos adultos ou crianças maiores a gente usa esses medicamentos conforme a recomendação médica. Então, tentou controlar o vômito, eu vou hidratar. E a hidratação não é com água de coco, não é com Gatorade, não é com sucos artificiais. A hidratação é com água natural, suco natural
ou soro de reidratação oral. Por quê? Porque o soro ele é rico em eletrólitos, diferente do Gatorade. O Gatorade é um isotônico, ou seja, ele não tem reposição de eletrólitos, ele tem outra finalidade, ele tem conservantes, ele tem corantes. O soro oral não tem conservantes, então a gente dá preferência para ele que tem, além de não ter conservantes, tem os eletrólitos na quantidade correta para repor aquilo que a gente está perdendo. E aí o cálculo de reposição vai depender do peso da criança, mas basicamente, para você entender, crianças menores de 1 ano, ela vai repor sempre que perder. Então sempre que evacuar, vai fazer uma reposição de um volume de soro de reidratação oral de pelo menos 50 ml e, além disso, se está desidratado, a gente faz um cálculo para avaliar a quantidade necessária para repor o que já foi perdido. E você, mãe, tem que estar muito bem informada a respeito dos sinais clássicos de desidratação. Então, o mais fácil de notar, que eu oriento as mães de pacientes que eu atendo, é a diurese, né? O xixi. Tá com um volume de xixi pequeno, ou tá com a urina muito concentrada, muito escura, está com diarreia, ou nem sabe se está fazendo xixi ou não, é um sinal de desidratação. Além disso, a quantidade de saliva na boca, então se a saliva está grossa, a boca está seca, é um sinal de desidratação. Olhos fundos, se somado a tudo isso, a moleira, né, dos bebezinhos menores de 1 ano está muito baixa, o bebê está sonolento, apático, quer ficar só dormindo, e isso é um sinal de desidratação. Então, se isso estiver acontecendo e o bebê estiver com quadro de diarreia aguda ou estiver com quadro de gastroenterite com vômitos, você deve procurar pronto atendimento, porque a desidratação é causa de óbito em crianças. Então, a gente não perde tempo com desidratação, a gente hidrata, faz o que a gente chama de ressuscitação volêmica, dando soro endovenoso para a criança. Mas veja só, não tem um tratamento específico, o tratamento é de suporte. Além da hidratação, que serve para qualquer tipo de infecção intestinal aguda, a gente também vai utilizar os probióticos. E existem probióticos específicos, que eu vou colocar o nome aqui no vídeo, que a gente recomenda baseado nos estudos científicos que foram feitos. E eles visam ajudar o intestino a regular essa flora intestinal, esses agentes que moram lá no intestino e ajudam a gente a digerir os alimentos, e a gente vai dar para que, com a expectativa de que diminua o tempo de diarreia que essa criança vai apresentar. Além do probiótico e do soro de reidratação oral, que você pode fazer em casa, a gente também faz o zinco, que é uma vitamina que ajuda na cicatrização e na diminuição do processo inflamatório da mucosa, e em indicações específicas a gente utiliza outros medicamentos que não são habituais. Tá, e quando é que a gente vai usar antibiótico? A gente utiliza antibiótico para diarreia de causa bacteriana. A diarreia de causa bacteriana, ela necessariamente está associada a comprometimento do estado geral. Então, uma criança fica muito abatida, muito prostrada, dá febre e ela não responde às medidas iniciais que eu falei anteriormente. Além disso, os protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria falam sobre a presença de sangue nas fezes, que determina uma inflamação mais importante, né, do trato intestinal. Então, se isso acontecer, aí você tem que procurar atendimento, porque existem antibióticos específicos para tratar a diarreia aguda com causa bacteriana. E você precisa agir rapidamente, porque a desidratação, a prostração pode evoluir muito rápido para uma infecção mais grave. Eu quero saber de você, está passando por diarreia aguda ou gastroenterite aí na sua casa? Conta para mim aqui nos comentários.